Bom dia, querido. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que sim. Estamos vivendo 100 dias difíceis. Um tempo difícil, onde todas as coisas que são certas parece que estão erradas. Tudo aquilo que está errado parece que está certo. Hoje é normal casamento de homem com homem, mulher com mulher. Hoje é normal na escola crianças aprender sobre ideologia de gênero. Hoje é normal, está se normalizando o aborto. Milhares de pessoas que participam do Criança Esperança, mas que apoiam o aborto. Não adianta você dar doação do Criança Esperança, não adianta você participar do Criança Esperança, mas você ser a favor do aborto. Você é a favor do aborto. Hoje, no país da Espanha, por 1 milhão de euros, as pessoas podem ser vítimas de estupro e o estuprador o pode estuprar. Porque se um estuprador estuprar, como aconteceu com o Daniel Alves, ele estuprar, né? Sendo que ele pode ter filha, não sei se ele tem filha, e esses juízes e políticos que apoiam isso, o estuprador chegar e estuprar a filha dele, aí na hora da acusação o estuprador vem com o advogado paga 1 milhão de euros e ele sai livrinho. A jovem a qual foi estuprada, a vítima, vai viver o resto da vida destruída psicologicamente, mas a pessoa, ela tá na rua. E se ela tiver como que eles ganhavam aí, os jogadores famosos ganham 100 mil reais por dia, é claro que eu não estou generalizando, né? Tem muitos atletas que são evangélicos, que servem a Deus, que são fiéis, que são honestos, porém tem algumas fruto podre no meio, que usam o dinheiro e por isso que pensam que tem poder para sair por aí engravidando mulheres. É claro que tem aquelas que quer ser essa vítima, quer ser uma barriga de aluguel de jogadores para poder viver da pensão e assim por diante, mas aquelas que são vítimas vai viver psicologicamente destruída pro resto da vida, se Deus não a dá graça, enquanto ele que tem dinheiro está pronto para sair na rua de novo e estuprar a próxima e pagar mais 1 milhão de euros. Então, os nossos olhos não podem estar continuamente nessas coisas. Você não pode estar conectado nas notícias de hoje, porque senão você vai fazer da sua mente lata de lixo. Senão você vai fazer da sua mente aquela terra, aquele terreno, a qual 3 ou 4 caminhões da sua cidade, ele descarrega lá 4 vezes por dia todo o lixo da cidade. Então os seus olhos nesses últimos dias tem que estar conectado, tem que estar firmemente no Senhor. Então, um dia que Deus me deu esse louvor, eu estava olhando para alguma coisa, entristecido com algumas coisas, e Deus me deu esse louvor, ó. Os meus olhos estão continuamente em ti, porque sei que do Senhor vem a minha salvação. Ainda que altas ondas se revolte contra mim,
Eu não temerei, não hesitarei, porque comigo está. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque sei que tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque sei que tu estás comigo, Senhor. Tá entendendo, querido? Então, quando Deus falou comigo e me deu esse louvor para me edificar, desde então, quando estão falando de mim, quando eu sei que alguém está com falsidade comigo, daí meus olhos estão continuamente do Senhor. Alguém falou para mim, alguém prometeu e não cumpriu, e daí meus olhos estão continuamente no Senhor. Uma porta de emprego não dá certo para mim, e daí meus olhos estão continuamente no Senhor. E o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Qual demais coisa? O que vem antes do contexto. Antes do contexto está falando de comer, beber e vestir. Não esteja preocupado com o que há de comer, beber e vestir. E se Deus... Às vezes eu tenho um carro aqui, glória a Deus. Deus disse que se eu buscasse o reino do céu, as demais coisas, essas coisas seriam acrescentadas, que é comer, beber e vestir. Você nunca viu um mendigo pelado, só se ele quiser. Você nunca viu um mendigo passando fome, sempre tem alguém dando um prato de comida. Você nunca viu um mendigo sem beber água? Nunca. Então, Deus prometeu essas coisas se eu buscasse o reino. Mas eu tenho um Monza aqui, ó, batidão para andar com a minha família. Nós temos uma bicicleta em casa. Nós temos muitas outras coisas em casa. Então, os nossos olhos têm que estar continuamente no Senhor. Alguém foi vítima de uma traição. Essa pessoa perdeu a vontade de viver. Essa pessoa diz que vai dar o troco, custe o que custar. É porque os olhos dela estão continuamente olhando para o homem, esperando a perfeição do homem. Quando fala do homem, fala de uma mulher. Mas se os olhos dela estiver continuamente do Senhor, ela vai entender aquele versículo que Deus disse: abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Quer dizer, quem te abençoa, automaticamente ele é abençoado. Eu tenho que te abençoar para mim ser abençoado. Se eu te amaldiçoar, se eu te tratar mal, automaticamente todas essas coisas vão voltar para mim. Se alguém me traiu, se alguém está usando comigo de má intenção, automaticamente essas coisas vão voltar para essa pessoa. Não adianta eu querer se vingar. Não adianta. Não adianta. Você está entendendo? Porque o amor, quem ama pelo amor ágape, o amor nunca acaba. Aí eu fui traído, por isso que o meu amor para o meu marido acabou, o meu amor para minha esposa acabou, porque ela me traiu, porque ele me traiu. Acabou porque não era amor. Porque quando é amor não acaba. Quando é amor, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não folga com a injustiça. O que é folgar com a injustiça? É quando alguém te faz o mal e você quer tratar com a mesma moeda. O que é folgar com a injustiça? É quando alguém te trai e você quer trair também. Você quer achar uma oportunidade para trair também. Mas o amor folga com a injustiça, folga com a justiça. O que é folgar com a justiça? Quando alguém te trai, você continua sofrendo. Você tudo suporta. E fala, eu vou perdoar aquela pessoa. Pode ser que nesse momento eu não consiga. Mas eu não estou pedindo para Deus odiá-la.
Porque se eu pedir para Deus odiar, me fazer odiar, ele não vai poder responder o meu pedido. Mas quem vai responder meu pedido vai ser o diabo, ele vai encher meu coração de ódio. Mas essa pessoa me traiu, essa pessoa me agiu de má intenção comigo. Mas eu já devia saber que o homem não é perfeito, que a mulher não é perfeita. Por isso não vou se abater. Meus olhos estão continuamente no Senhor, porque eu sei que ele não vai desistir de mim. Porque eu sei que ele morreu por mim numa cruz sem eu pedir. E as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Então, alguém falou do ser. E daí, meus olhos estão continuamente no Senhor. Alguém falou que você não vai nascer nada na vida. Falou, os meus olhos estão continuamente no Senhor. E antes de eu nascer, ele já tinha escrito uma história minha no livro dele. Quem está falando que eu não vou ser nada é o homem, mas aquele que me deu vida escreveu uma história minha no livro dele antes da substância do meu corpo se formar no ventre da minha mãe. Teve uma vez que eu trabalhava na Vente Delta e alguém disse para mim, você não vai passar do corte. E eu disse assim, olha, quem me colocou aqui foi o filho da Dona Maria. Essa pessoa disse, quem? Falei, Jesus. Essa pessoa derrubava a peça e falava que era eu que tinha derrubado. Mas o encarregado estava vendo tudo. Essa pessoa soltava um pum e falava, foi o Seneguinho. Passei uma grande perseguição. Sempre orando para essa pessoa. Eu falei, Senhor, essa pessoa está me tratando assim, mas eu preciso do trabalho, ela precisa do trabalho também. Mas ela acabou, infelizmente, colhendo o que ela plantou. Um dia ela estava lá batendo, começou a bater com ferro numa campana, o encarregado estava na porta. O encarregado geral falou assim pro nosso encarregado, falou assim, manda aquele rapaz subir lá e falar com a psicóloga. Desde então ele não voltou mais. Mas eu não pedi para Deus mandar aquele rapaz embora, querido. Eu estava orando para ele. Ele me ofendia, mas eu nunca tratei ele mal. Eu queria que ele visse Jesus em mim, porque Jesus tudo perdoa, o amor tudo suporta. Meu amor por ele como amigo não acabou, porque ele era uma alma, ele precisava de Jesus, eu continuei amando. O que veio sobre ele foi permissão de Deus, mas ele nunca viu o mal da minha parte. Nunca. Chegou no corte, eu passei. Mandaram nós para outro setor em 3 e mandaram as pessoas em 9 embora e nós voltou por Deus fez uma ponte conosco, tirou nós do setor, levou para outro lugar que estava precisando. Aí o facão veio, depois que o facão veio, o facãozão passou rodando, cortando a raiz. Deus nos trouxe para o setor de novo. Só saí de lá após 2 anos porque eu quis. E fiz pintura lá na empresa, fiz bastante coisa. Assim na empresa também, ali onde minha mulher trabalha, eu sofri um acidente. Quando eu voltei, um rapaz que estava lá falou assim, neguinho, nem adianta, eles vão te mandar embora. Fiquei ali por 6 anos. Saí para deixar minha mulher lá, para voltar para essa profissão que é pintura. Meus olhos sempre esteve continuamente no Senhor. E você, com todas essas coisas que está acontecendo, você está de olho na pedofilia? Você está de olho nas pessoas que abortam? Elas estão neutralizando você com o gesto dela? A ruindade está operando no coração das pessoas, porque o mundo já do maligno, Deus amou o mundo, mas não o sistema dele. Jesus veio, morreu para libertar as pessoas do sistema do mundo. Por isso que o meu intuito é sempre orar para as pessoas, até que me persegue, porque ele disse em Timóteo, orai por todos os homens, Deus não tem prazer na morte deles, que eles morram antes Deus
tem prazer que ele se salve. Por isso que o nosso intuito é orar para eles. O nosso intuito é levar o nome deles para o nosso truquinho de oração. Enquanto ele fala de nós, enquanto eles pensam mal de nós, nós que estamos com os olhos continuamente no Senhor, nós temos que orar por ele. Nós temos que falar: Senhor, as pessoas estão tendo gestos ruins, as pessoas estão tendo gestos descabíveis, porém foi por isso que o Senhor veio. Eu também fazia parte, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, eu não era digno, e essas pessoas também não é, mas o Senhor morreu por ela, o Senhor morreu por ela. Se eu creio, eu vou orar por ela, eu não vou orar por mim, eu não vou cultuar a Deus por mim. Quando eu ajoelhar, eu vou orar por elas, porque aqueles que os olhos estão continuamente no Senhor, eles oram para aquele que vos persegue. Ele dá comida para aquele que dá pão para aquele que vos persegue. Ele ora porque os olhos dele estão continuamente no Senhor. Ele tem um relacionamento com o Senhor. Quando Deus põe o Saul na mão de Davi, Davi o perdoou. Davi o perdoou. Davi falou: eu não posso tocar no ungido do Senhor. E naquele momento que Davi não tocou no ungido do Senhor, foi que o ministério de Davi foi confirmado. Porque a grandeza de um homem, né, Biaçu? A grandeza de um homem não é o homem que se tornou mais próximo financeiramente pelo nome de Jesus. A grandeza de um homem de Deus é aquele que perdoa as ofensas. É aquele que ama aquilo que não é amável. É aquele que é traído. É aquele que é pisoteado. Que vai para o secreto e chora, fica magoado, repudiando aquela pessoa que o magoou. Mas aí o óleo, o bálsamo, aí o sangue de Jesus começa a limpar o teu coração. E de repente, ele não vê mais aquela pessoa como inimigo. Ele já está com o coração limpo e ele já tem o perdão para dar para aquela pessoa. Esses são fortes dos que têm os olhos continuamente olhando para o Senhor. Eles têm o perdão para dar, como José teve para os seus irmãos. Ele tem o perdão. Sabe por quê, querido? Muitas vezes Deus não dá a oportunidade de colocar a pessoa na nossa mão. Tá cheio de pessoa orando: ó, Deus vai pôr você na minha mão. Deus não vai pôr não, coisinha. Porque se Deus pôr pessoa na tua mão, você vai pagar com a mesma moeda. Você vai pagar com a mesma moeda. Mas quando Deus colocou os irmãos de José na mão dele, sabe o que ele fez? Ele foi lá e abraçou ele. Ele foi lá e disse: olha, Deus permitiu isso para conservar a nossa família, a concessão da nossa família. Não foi vocês que fizeram isso para mim. Deus se tornou o mal que vocês fez para mim em bens. Ele abraçou os seus irmãos. Os irmãos dele falaram assim: quando o pai morrer, ele vai despicar em nós. Mas não. Ele arrumou um pedaço de terra, pediu para Faraó e levou eles lá para plantar e para colher, para comer do melhor da terra. Deus não vai pôr ninguém na tua mão que te fez mal na tua mão e nem na minha mão para nós pagar com a mesma moeda. Não vai, não vai. Paulo consentiu na morte de Estevão, que eles apedrejavam Estevão. Ei, né, dega, subi, dei. Estevão olhou nos olhos de Paulo. Ei, cheda, Saulo ainda era. Né. Saulo, eu te perdoo. Saulo, eu te perdoo. A partir daquele dia, Saulo não dormia mais. A mente dele começou a ser picada, o ego dele começou a ser picado. Ele falou: como pode um homem que eu consenti na sua morte, eu consenti no seu apedrejamento,
E quando a sua vida estava já esvaziando do teu corpo, ele olhou para mim e disse que me perdoava. Que amor que é esse? Que poder que é esse? Esse é o poder que todos aqueles que estão olhando continuamente no Senhor têm. Foi por isso que Davi disse, Salmo 25:14, os meus olhos estão continuamente no Senhor. O Senhor livrará os meus pés da rede de não perdoar, da rede de não perdoar as ofensas, da rede de pagar traição com traição, da rede de não perdoar aqueles que me ofendem, de não perdoar a traição, da rede de não amar as pessoas descabíveis que estão tendo um gesto descabível nesse mundo, porque foi para isso que Jesus veio, porque elas são assim, eu era assim. Guarda essa palavra. Jesus te ama. Ele ama os pedófilos. Eles amam o homossexual. Ele ama a prostituição, aquelas que se prostituem. Ele ama aqueles que consentem no aborto. Ele quer salvar essas pessoas, como salvou eu e você.